Boa noite, meus queridos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Espere em Deus, claro, espere em Deus que esteja tudo bem com você. Espere em Deus que o Senhor venha te abençoar com toda sorte de bênção da parte do nosso eterno Deus. Poxa vida, oh, que tarde maravilhosa. E claro, querido, hoje é um dia que o Senhor tem nos preparou. Eu espero em Deus que quem viu a live de manhã, Café com Deus, recebeu com o coração aberto a palavra que o Senhor nos trouxe. Mas agora estou até deixando para fazer um pouco mais tarde, e quero que você, se possível, me acompanhe, porque Deus tem algo para mim, para você. E hoje eu quero dizer para você, hoje Deus falou muito ao meu coração sobre uma passagem. Não sei se você já leu lá no livro de Juízes, capítulo 1. E nós vamos depois fazer um correlato aí sobre esse assunto. Porém, eu quero lhe chamar a atenção também lá para 1 Coríntios 15, verso 57. Hoje a nossa base do Você Sabia? Está lá em Juízes, capítulo 1, verso 21, verso 27, verso 28, verso 29 e o verso 30. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero falar sobre o perigo, gente. O perigo de uma vitória incompleta. Quero chamar a sua atenção porque esse texto tem muito a nos ensinar. E você sabia, como eu sempre falo, é para que você, como eu, tenha, o interesse de mergulhar, de buscar conhecimento, de compartilhar aquilo que você entendeu, colocar aí no comentário. Também, claro, compartilhar a live aos grupos, as pessoas que você conhece, as pessoas também, principalmente que ainda não conhecem o Evangelho, não se rendeu ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, então eu quero hoje trazer a você que em Cristo, em Cristo, desfrutamos da vitória total em nome de Jesus sobre os nossos inimigos. Porém, Luiz chama atenção sobre o perigo de uma vitória incompleta. Já quando você mergulha no texto de Juízes capítulo 1, verso 1, você encontra algo importante que Deus deixou, sobre a incumbência desse povo. Mas o texto ele já mostra algo que aconteceu lá. Então, quando você tiver um tempo, você vai lá, pega Juízes capítulo 1, do verso 21, do verso 27, 28, 29 e 30, porém já começa tudo em Juízes 1. Por quê? Porque aqui fala sobre, gente, algo que não aconteceu. No verso 21, você vai ver que no correlato ali, que está ali registrado, porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim. Já começa o texto citando dessa forma. Quando você vai no verso 27, para que você compreenda, que eu vou entrar um pouquinho já no assunto, mas no verso 27 também fala algo importante, que nem Manassés, Benjamim, agora nós estamos falando que nem Manassés expeliu quem, gente? De quem está falando aqui, né? Que coisa interessante. Não expeliu os habitantes de Bet-Sean. Olha só que coisa interessante. Já começa a falar sobre o assunto que o perigo de uma vitória incompleta. No verso 28 diz: e sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários. No verso 29 diz o seguinte: tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio deles e em Gezer. No verso 30, tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitron, nem os moradores de Quitron, nem os moradores de Naloi, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram seus tributários.
O que isso nos ensina? Nos ensina o perigo de uma vitória incompleta. O livro de Juízes, aí vem, se você não sabe, por isso que eu amo Você Sabia. O livro de Juízes inicia dizendo: e sucedeu depois da morte de Josué, Juízes 1:1, entre as nações, a morte, pulei aqui, eu quero voltar, a morte de Josué deixou o povo de Israel entre as nações, para você poder compreender que ainda, gente, não haviam sido expulsas. Aí você vai em Juízes 1:21. Isso tornou-se um grande perigo para o povo de Deus. Por quê? Aí vem a questão do você sabia. Gente, pois a idolatria e a contaminação espiritual afastaram Israel do propósito divino em Canaã. Olha que coisa interessante, na vida espiritual, porque estou falando sobre o perigo de uma vitória incompleta. 1 Coríntios, capítulo 15, 57 fala: mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E hoje eu coloquei como uma verdade prática, lembra de alguma coisa para você? Em Cristo desfrutamos da vitória total sobre os nossos inimigos. Pois bem, na vida espiritual há também o mesmo perigo, pois se não vencermos, gente, toda a obra da carne, começou a entender agora? Elas se manifestarão trazendo-nos prejuízos inalculáveis. Nossa, quase não sai a palavra. Inalculáveis. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 e verso 21. E eu repito, o perigo de uma vitória incompleta. Gente, olha que coisa mais interessante ainda sobre o que eu gosto de fazer todas as tardes, que tem como título o Você Sabia. Ao tirar Israel do Egito, Deus tinha o propósito de levá-los a Canaã, está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos 7 e 9, e fazê-los, gente, vitoriosos naquele lugar. Agora, te lembra alguma coisa quando um dia você aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vossa alma, da sua vida? Reflita no que eu vou falar. Olha bem, Jesus ao tirar você, sabe, ao tirar todos nós. Então Jesus, ao tirar-nos do mundo, espera que nós, eu e você, que aí vem, não tem como, aí eu e você que temos que dizer o sim ou temos que dizer o não. Mas o que ele espera quando tirou você do mundo? Da forma que você estava vivendo, da forma que você levava a sua vida. Ele espera que eu e você nos libertemos de da nossa vida velha. Desculpa. E está lá em 2 Coríntios 5,17. Ou seja, na forma que você hoje tem compreensão, você tem que entender que algumas coisas dependem muito mais de você, do seu não, de você não abrir mão, lutar pela sua salvação, porque Deus, ele já te tirou das trevas para a luz. É o que quer dizer o texto hoje, porque o texto está dizendo que Deus, olha, a intenção de Deus era fazer este povo vitoriosos naquele lugar. E eles foram abrindo mão desta palavra. E em vez de expulsar ou de eliminar, foram criando aliança, foram se envolvendo. E esse povo, para quem não sabe, já que está escrito em Juízes, capítulo 1, do verso 21 a seguir que eu citei, a gente tem que lembrar que este povo era um povo idólatra. Um povo que nunca respeitou os princípios, os preceitos da palavra. Um povo que foram se envolvendo de tal forma, gente, que Israel foi desobedecendo a Deus. Te lembra alguma coisa, meu querido? É aí onde eu chamo a vossa atenção, sempre que eu gosto de entrar com Você Sabia.
A Bíblia diz que para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vivermos vitoriosamente em seu nome. A Bíblia registra isso na onde? Romanos capítulo 8 e verso querido de número 37. Habitar em Canaã. Olha que coisa interessante. Ainda nas campinas de Moabe, o Senhor, através de Moisés, já havia estabelecido seu propósito para Israel. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: e tomareis a terra, aleluia, em possessão. Vos tenho dado essa terra para possuí-la. Números capítulo 33, verso 53. Era necessário, segundo a palavra, que o povo de Deus cumprisse a palavra do Senhor. Mas segundo o que nós hoje estamos lendo em Juízes capítulo 2 e o verso 2, infelizmente, eu digo para você, era necessário que o povo de Deus cumprisse a palavra do Senhor, mas infelizmente Israel falhou. E agora eu digo para você, você é a igreja do Senhor? Aí vem você sabia, você é a igreja do Senhor. Você realmente pode dizer de coração: eu sou a igreja do Senhor. O Espírito Santo habita em mim. Ele tem do louvor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Pois bem, você é a igreja do Senhor. Então escute isso da parte do Senhor. É desejo de Deus. Desejo de quem? Desejo de Deus. É desejo de Deus que a sua igreja possua toda a largueza espiritual. Glória a Deus por essa palavra. Mas se não, gente, obedecermos ao Senhor, viveremos, sempre cercado pelos nossos inimigos. Leia depois Romanos capítulo 16, o verso 19 e o verso 20. Deus tinha dado uma incumbência a este povo chamado Israel. Para quem não sabe, da mesma forma, nós como igreja temos autoridade do céu dado pelo próprio Cristo. Escute essa para você entender. Qual era o objetivo aqui? Qual era a intenção de fato de Deus para o povo de Israel? Lançar fora. Como que é? Lançar fora os moradores de Canaã. O Senhor conhecia, o Senhor te conhece, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o ontem, o Senhor conhece o hoje, o Senhor conhece amanhã e eternamente. Eu digo amém. O Senhor conhecia muito bem, meus queridos, os pecados dos moradores de Canaã, como está lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 5. E ao estabelecer Israel naquele lugar, Deus foi bem claro com seu povo: lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós. E digo mais, segundo a palavra: e destruireis todas as vossas figuras. Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 52. O mal não podia habitar no meio de Israel, para não trazer contaminação ao povo de Deus. Oh, meu Pai, você está entendendo, está compreendendo a palavra do Senhor hoje nesse Você Sabia? Digo mais, olha que coisa interessante. Olha bem, o mal é o mal. Que mal é esse? Pega a palavra do Senhor. O mal não podia habitar no meio de Israel. Oh, meu Deus. Por isso a ordem divina foi tão incisiva. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, olha o que ele diz. O apóstolo Paulo, ele afirmou que não pode haver comunhão da luz com as trevas. E para que haja vitória na vida espiritual, tudo aquilo que tem ligação, que tem ponto de pacto com as trevas, tem que ser eliminado no meio da igreja de Cristo. Agora eu lhe pergunto de novo: você é a igreja
de Cristo, você é igreja do Senhor Jesus. Você está entendendo como é que eu e você vamos ter vitória? Como que realmente as coisas vão chegar, sabe, naquilo que tanto você pergunta para Deus? Por que tanta luta? Por que tanto isso, tanto aquilo? Gente, a palavra-chave, obedecer a Deus. Cumprir com a palavra do Senhor. E o objetivo, sabe, de Deus para mim, para você como igreja, é descrito através desta palavra que hoje eu estou liberando. Porque conquistar todos os termos de Canaã. Uma vez, gente, pensa no que eu vou falar agora, por favor. Entenda isso. Uma vez, estando em Canaã, era o propósito de Deus que Israel conquistasse todos os termos que foram estabelecidos segundo sua palavra, através de Moisés, como está lá em Números, capítulo 34, do verso 1 ao 15. Mas, infelizmente, Israel se contentou. Como é que é? Pois é, a palavra diz que Israel se contentou com um pequeno espaço conquistado nos dias de Josué e prevaricou diante do Senhor. E digo mais, segundo a palavra, ainda hoje, olha bem o que Deus vai dizer para mim e para você. Ainda hoje, muitos discípulos do Senhor Jesus deixam de conquistar todos os termos da vida espiritual, contentando-se, gente, com pequenos espaços, vivendo em apertos. Oh, querido, é desejo do nosso Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu e você venha ter uma vida abundante em todos os aspectos. Base para isso, eu libero para você. Leia João capítulo 10 e verso 10. Encerro dizendo a você, em nome do Senhor Jesus: não faça e não tenha aliança com quem não anda na luz. Não se misture com aquelas pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, o nosso Rei da Glória. Porque este perigo, o perigo da aliança com o inimigo, pode levar você, a qualquer um, perder o direito de não só conquistar o que é direito nosso, conquistado na cruz, mas perder o direito de estar com o próprio Cristo, vivendo com Ele, tendo com Ele uma vida eterna de alegria, de prazer, de adoração e de louvor. Não faça isso. Ei, agora você aceitou o Evangelho, agora você serve a um Deus Todo-Poderoso. Olha só, digo algo para você, para nós fecharmos hoje o Você Sabia. E Você Sabia hoje é tão interessante que um texto como esse, talvez você não ia parar para pensar o quanto eu e você ainda temos a conquistar na nossa vida espiritual. Gente, olha o que diz aqui, eu vou ler para você. A conquista total de Canaã, Israel passou a conviver com toda sorte de gente que, cheia de malícia, perversão espiritual e idolatria, levaram Israel a pecar contra Deus. Está lá em Lamentações capítulo 5, verso 7. Entretanto, eu quero dizer algo para você. Desde o início o Senhor falou acerca dessa possibilidade e advertindo o seu povo para o perigo de uma aliança com o inimigo. Êxodo capítulo 23, verso 32. Repito, não faça nenhum tipo de aliança com quem não anda na luz. Você está entendendo? Está compreendendo o que Deus está falando comigo, com você? O nosso papel é proclamar, é declarar, é anunciar o Evangelho de um Jesus Cristo que salva, um Jesus Cristo, glória a Deus por isso, que cura. O Jesus, o nosso batizador com o Espírito Santo, mas um Jesus, esse Jesus
que há de voltar, buscando quem? Uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. É isso que eu quero lhe passar. Você sabia sobre esse texto? Tinha conhecimento? Não tinha? Oh, glorifica a Deus! Esta ministração, para quem não sabe, vou dizer para você, é algo lindo quando Deus desperta eu fazer alguma leitura, buscar algum conhecimento. Eu não tenho tanto tempo, eu pego alguma coisa e lanço diante de todos aqueles, orando a Deus, que o Espírito Santo fale muito mais, revele muito mais, trabalhe no seu coração. Mas essa ministração foi realizada, ô pastor Rogério, escuta essa, querido pastor Rogério Bueno, em 1998. E aí, se renova ou não se renova? Glória a Deus, em 1998. Oh, como eu amo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale muito mais. Mas como eu falei no começo, nós temos aí algo que não podemos abrir mão. Por quê? O perigo de uma vitória incompleta. E digo mais, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 7. E em Cristo desfrutamos da vitória. Aleluia, glória a Deus. Desfrutamos da vitória total sobre os nossos inimigos. Tome posse, Deus te abençoe, tenha uma boa noite, louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por tudo aquilo que você é, porque eu sei que você, em nome de Jesus, vai colocar seus pés e não vai tirar os seus pés da luz. Quem que é a luz? Jesus Cristo, ande, continue e vigie, esteja atento, porque há um perigo muito grande quando alguém não anda na luz ou se mistura justamente com aqueles que infelizmente ainda não optaram de servir a Deus e tendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, Senhor te abençoe, dê uma noite de paz, de alegria. Oreis por mim, oreis também pela bispa, já estamos descendo e vamos realizar nossa célula de evangelismo, falando justamente sobre a luz, falando sobre o nosso Jesus, em nome de Jesus. Olha o meu abraço a todos vocês. Um beijo no seu cardia, no seu coração. Que o Senhor venha realmente lhe abençoar em tudo aquilo que você necessita. Ei, a vitória é do povo de Deus. Aleluia. E digo mais, não tem como não falar. Está para acontecer algo extraordinário. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Shalom, meus queridos. Fique com Deus. Aleluia.